Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de aquecimento para a jornada do zero ao realismo. Tá? Essa daqui é a quinta aula de aquecimento para a jornada. E, Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? A jornada do zero ao realismo é um evento 100% online, 100% gratuito. Esse evento é uma série de 3 aulas que acontece uma na segunda-feira, uma na quarta e uma na sexta-feira, onde eu explico os primeiros passos para você fazer desenhos realistas do absoluto zero. Tá? Mesmo que você nunca tenha desenhado. As aulas da jornada são aulas mais densas, tá? Aulas mais profundas do que essas aqui do aquecimento, tá? Onde você vai ter resultados ali imediatos, ainda na semana do evento. A gente vai ter atividade prática, a gente vai ter uma comunidade do evento também gratuita no Facebook, onde você vai poder compartilhar o resultado dos exercícios que você fizer. E são aulas mais densas do que aqui as aulas do aquecimento. É por isso que a gente chama isso daqui de aquecimento. Por quê? Para você chegar preparado na jornada. E hoje é a quinta aula de aquecimento, tá? Hoje a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais do realismo, tá? A gente já falou sobre os princípios, eu já falei sobre os princípios do realismo na primeira aula do aquecimento, que foi na segunda-feira, tá? Depois na aula 2 a gente falou sobre como fazer desenhos realistas, tá? Do absoluto zero, para quem que é o desenho, tá? A gente falou sobre isso na aula 2, depois a gente falou sobre os materiais, tá? O que você precisa para começar. A gente falou sobre isso na aula 3, tá? Bem importante também essa aula. Na aula 4 a gente falou os segredos para sombrear um desenho realista, tá? Eu te passei vários macetes sobre sombreamento no desenho. E hoje a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais do realismo. Lembrando também que essas aulas aqui, tá? De aquecimento, elas são 10 aulas, tá? 10 aulas, então essa semana aconteceram 5 aulas, completando hoje, né, sexta-feira, uma todo dia às 8 horas da noite. Por que às 8 horas da noite? Porque o evento, tá, a jornada, vai acontecer às 8 da noite. Então você já vai se acostumando com esse horário. Daí aconteceram 5 aulas essa semana. Na semana que vem acontece mais 5 aulas de aquecimento. A gente vai das 6 até a 10. E depois na outra semana a gente vai ter o evento, tá, a jornada do zero ao realismo. Para você se inscrever é bem simples, tá? Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, dessa aula, e você vai fazer a sua inscrição gratuitamente colocando o seu nome e o seu e-mail. E olha, é importantíssimo você comparecer na jornada, tá? Não basta você estar aqui acompanhando o aquecimento e deixar de vir na partida, né? Igual aquecimento para um jogo profissional. Não adianta você participar do aquecimento e não estar na hora da partida, que é o mais importante. Por quê? Porque isso aqui é só preparação. Né? Convide pessoas para estar junto com você na jornada. A gente falou sobre isso aqui, o quanto que vai ser melhor. Quem quer ir longe vai acompanhado, tá? Convide pelo menos 5 pessoas. Convide elas para estarem aqui também nas aulas do aquecimento, tá? Mostra para elas, encaminhe esse vídeo. Manda o link para elas se inscreverem também no evento gratuito, tá? Todos esses links vão estar aqui embaixo. Se você tiver Instagram, me marca também, @HenriqueOliveiraDesenhos. Faz um stories convidando, né, para a jornada do zero ao realismo, e você vai ver como que vai ser melhor a sua experiência, tá? Para você debater o aprendizado, né, conversar sobre o aprendizado também na comunidade do evento que a gente vai ter no Facebook. E sobre hoje, tá? Assim como vem acontecendo aqui nas outras aulas de aquecimento, você que está aqui exatamente no horário da aula, você vai ter uma vantagem, tá? Qual vantagem é essa? De baixar o material de apoio dessa aula. Tá? Essa aula vai ter um material de apoio, assim como as outras teve, um PDF, para aumentar a compreensão que você está tendo sobre tudo o ensino aqui, todas as técnicas, tudo que está sendo mostrado. Então você vai poder baixar, né, esse PDF, que é protegido por uma senha, que eu vou falar essa senha aqui durante a aula. E você vai ter até a meia-noite de hoje, de sexta-feira, tá, para baixar esse material. Depois esse material vai sumir. Então você tem que baixar hoje até a meia-noite. Tá? Assim como vem acontecendo em todas as aulas, que é um material de apoio. Para quê? Para honrar você que está aqui, né? Comprometido no horário da aula, comprometido com o seu resultado, tá? Com o seu crescimento aí na arte realista. Tá certo? Então, vamos lá entrar na aula de hoje, tá? Os conceitos fundamentais do realismo. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que dita muito se você vai ter resultado, né, no realismo, se você vai conseguir dominar a técnica, inclusive em menos tempo, tá? Que praticamente dita tudo isso. Isso que eu vou mostrar para você aqui tem a ver com os detalhes que está no meio dos passos que você vai dar para dominar o realismo. E tem coisas aqui que eu vou te mostrar que sem isso você praticamente vai ficar andando em círculos.
você acaba tendo muito mais dor de cabeça para conseguir resultado. Inclusive compromete, que eu vejo acontecendo também até no pensamento das pessoas. Elas começam até a achar que não é capaz de aprender o realismo por causa da falta do que você vai entender aqui. E aí acaba desistindo, né, de viver o sonho que ela tem na arte. Então é muito importante, por isso que eu considero tão importante você entender esses conceitos que eu vou te mostrar aqui hoje. Que sem dúvida você vai ver que faz total diferença, né? Para você praticamente não ter resultado, acabar tendo um resultado muito abaixo do potencial que você poderia ter, né? E mesmo esse pouco resultado você acaba tendo muito mais dor de cabeça, levando muito mais tempo para conseguir. Esses resultados que você está vendo aqui, né, dos alunos antes do método e depois do método, tem muito a ver com esses detalhes, tá? Da compreensão desses detalhes que eu vou te mostrar aqui. Por quê? Porque sem isso aqui você acaba cometendo vários erros, né? Você acaba tropeçando demais no meio do caminho e demorando muito mais para conseguir, como eu falei, um resultado muito abaixo, né, do que você realmente pode ter. Por isso que é tão importante. E sendo bem sincero para você, eu não vejo meus alunos tendo nenhum tipo de resultado, tá? Sem dominar isso daqui, esses detalhes que eu vou mostrar. Por isso que não faz sentido nenhum você buscar realismo sem isso. Então vamos lá. Quais que são esses conceitos? Tá? O primeiro conceito é a preparação. Por quê? Porque ninguém chega do nada, né, levantando uma grande construção, né, levantando uma casa do nada. O que precisa? Precisa da preparação. E o desenho é baseado em construção também, né? Tanto a construção do desenho em si, como da sua percepção, da sua mentalidade na hora de desenhar. E aí dentro desse primeiro conceito, que é a preparação, o que você precisa saber de cara? Né? O primeiro passo aqui é a referência. O primeiro passo é você ter uma referência para você desenhar, né? E do mesmo jeito que tem referências ruins, que vão comprometer o seu resultado, vão te atrapalhar, tá? Você vai acabar não evoluindo por causa dessas referências ruins. Existem as referências boas, né? Que elas vão ajudar você a enriquecer ainda mais a sua técnica, a sua percepção no realismo. Porque pensa comigo, tudo que a gente já viu até aqui, né, sobre observação, você vai extrair da referência o que você vai desenhar, de forma que você vai extrair as coisas certas ali para conseguir realismo. Aí eu pergunto para você, se você tem uma referência ruim, né, que não apresenta uma qualidade para você, que não ajuda a enriquecer a sua percepção, como que vai ficar seu desenho? O que você vai extrair dessa referência? Vai acontecer o quê? Você vai ficar limitado à baixa qualidade da referência que você está usando, né? Por isso que eu falo, um perigo também, se você já pega desenho por encomenda para fazer, é um perigo você ficar pegando desenhos sem ter aprimorado primeiro a sua técnica, sem ter tido uma compreensão, sem ter alcançado o realismo de verdade. Por quê? Porque pensa comigo, a referência que você pega, a foto no caso, do cliente, grande parte das vezes não dá para comparar aquele tipo de foto, né, com uma fotografia profissional no nível de detalhe, no nível de qualidade. O que vai acontecer nesse caso? Você vai se limitar à baixa qualidade dessa referência, e aí a pessoa que fica pegando várias referências assim sem ter dominado o realismo, ela acaba não evoluindo a percepção dela. Por quê? Por causa dessa baixa qualidade das referências, das fotos que eu vou falar aqui. Por quê? Porque existe uma sequência mais ideal para você de referências que, se você segue, você tende a evoluir muito mais rápido. E aí é o que eu vou mostrar para você já já. Mas o que você precisa entender também? O que é uma referência ruim e o que é uma referência boa? Referência ruim, como você está vendo que eu estou colocando aqui, é uma referência que vai apresentar uma baixa resolução. Por isso que eu dei o exemplo de encomendas, porque na maioria das vezes uma foto que a pessoa vai te mandar para fazer um desenho é uma foto mais simples, né? Que não dá para comparar com uma foto profissional, na maioria das vezes. E não tem nada de errado em você trabalhar com encomenda e você fazer a encomenda. Só que se você intercala isso com referências boas, fotos profissionais, do jeito que eu vou mostrar aqui, com uma sequência ideal para você ir evoluindo, se você intercala é muito melhor para você evoluir e dominar o realismo. Aí você vai pegando a referência e intercalando com desenhos assim, que vão forçar você a aprimorar a sua percepção. Então o que é uma referência ruim? Ela tem uma baixa resolução, tem uma baixa qualidade, né? A definição não é muito boa, você não vê muitos detalhes, muita forma, né, dessa imagem quando você vai desenhar. E aí o que acontece? Isso daí vai comprometendo o resultado que você tem. Porque lembra, né, sobre observação, você vai observar. Se você não tem qualidade no que você está observando, seu desenho não vai tender a ficar bom. A não ser que você já tenha um nível de experiência que você consiga fazer o desenho ficar até melhor do que essa foto que o cliente mandou. Que isso acontece também. Mas não no início, você precisa primeiro dominar a técnica. E por que eu estou batendo um pouco nessa tecla
da encomenda em si, porque tem muita gente que faz isso. Eu vejo acontecendo muito esse tipo de erro, né? A pessoa acaba não evoluindo tanto que ela podia por causa disso. Então, logo, para você evoluir, o que você vai precisar? Você vai precisar aprender com boas referências, né? E o que é uma boa referência? Como você está vendo esse exemplo aqui, ela vai ter boa resolução, um nível de qualidade de detalhes bom, que você vai ver nitidamente esses detalhes na hora de desenhar. Principalmente quando você dá um zoom, você vai ver que mostra muito mais os detalhes, as formas, tem um bom contraste, né, tons bem definidos ali também para te ajudar a aprimorar mais a sua percepção. E Henrique, onde que eu acho essas referências boas? Tem várias formas de você pesquisar uma boa referência. Você pode ir no Google, colocar Google Imagens, aí você entra, você vai na aba ferramentas, coloca tamanho grande, porque aí vai vir fotos com essa resolução melhor. Você pode colocar preto e branco, ou pegar colorido mesmo, depois passa para preto e branco na hora de desenhar. E só de você mudar isso daí na aba de ferramentas, você já começa a fazer a pesquisa que as imagens tendem a vir as imagens maiores, né, com uma resolução melhor para você desenhar. Outro lugar também é o Pinterest, tem muita opção também no Pinterest. Se você colocar a sua pesquisa lá, com certeza você vai ver muita opção de boas fotos. E tem vários bancos de imagens também que você encontra boas referências. Uma dica que eu dou para você, escreve em inglês. Quando você for pesquisar, é interessante, quando você já estiver desenhando, você escrever em inglês, né? Escreve, em vez de rosto, você escreve face, por exemplo. Vai pesquisando como que é aquilo que você está pesquisando em inglês, porque quando você coloca, tende a vir mais opções para você do que se você só ficar escrevendo em português, né? Tipo rosto, foto de rosto feminino. Então começa a colocar em inglês que você vai ver que vem bastante opção. E agora, ó, alarme de atenção, tá? Cuidado, se você estiver fazendo isso aqui, é um conselho, para de fazer isso daqui, que eu vejo acontecendo bastante também, que é pegar esse tipo de referência bem complexo. Se você não dominou outras coisas, por favor, volta para o básico. Tá? Um conselho que eu dou para você, porque eu já apanhei muito nisso. Por quê? Porque a gente quer passar uma emoção com a imagem, a gente quer pegar imagens assim expressivas, né? Quer passar isso por quê? Porque no realismo isso chama muita atenção, né? Causa admiração das pessoas. Essas imagens vão muitas vezes causar reflexão, né? Passar essa expressão, vai causar até emoção. E o desenho em si bem feito, passando esse realismo e esses detalhes, fica muito rico. Por quê? Porque começa na própria fotografia. Uma fotografia dessa que já passa emoção, que já é expressiva, quando você faz um bom desenho com uma boa técnica realista, vai ficar muito bom o seu desenho. Vai também causar essa admiração. E eu sei que a gente quer isso, né? Quer trabalhar em cima dessas imagens, mas espera um momento. Tá? Um conselho que eu dou, vai chegar um momento que você vai usar essas referências, mas primeiro domina o básico. Primeiro aprenda o básico, domine e fique bom na parte básica do realismo, para depois você começar a se aventurar na parte avançada pegando imagens assim. Você vai ver o nível de realismo que você vai ter. Porque se você fica pegando agora imagens desse tipo, você está perdendo seu tempo, você está se comprometendo, né, em perder tempo, porque você vai fazendo vários desenhos demorados com um nível de complexidade que muitas vezes a pessoa não dominou ainda o jeito certo, os macetes para fazer isso aqui, e acaba perdendo tempo, porque infelizmente eu vejo pessoas que têm muito potencial, já podia estar fazendo um realismo muito top mesmo, mas ela perde um tempão nisso aqui, cometendo esse tipo de erro. Então é por isso que eu estou falando para você que é um alarme de atenção mesmo. Vai chegar um momento que você vai fazer, vai passar essa expressão toda, essa emoção que o realismo transmite. Mas primeiro você precisa dominar a técnica, né? Pense em um canto, em um bom cantor. Por mais que ele tenha toda a emoção do mundo para passar, ele quer passar, transmitir essa emoção. Porque pensa comigo, mesmo ele tendo toda essa emoção para passar, se ele não tiver domínio da técnica, como que ele vai transmitir essa emoção? Então primeiro ele aprende as técnicas do canto e a emoção já está dentro dele. Depois ele vai transmitir a emoção através de uma boa técnica. E no desenho é a mesma coisa que acontece. Por isso que é tão importante você primeiro dominar de verdade a técnica do realismo. Então meu conselho é aprenda logo, domina logo para você chegar nesse nível que você quer. Ainda aqui na preparação, qual é o próximo passo que a gente vai dar? A gente vai para a parte do esboço, né? Tendo a referência, você precisa fazer um esboço legal no seu desenho. Se você não tem um traço, um esboço inicial para você começar a sombrear o seu desenho, se não está legal, vai acontecer vários problemas, né? Um olho maior do que o outro, se você estiver desenhando um retrato, né, desproporcional, total, né,
É aquele velho caso que a pessoa vai olhar pro desenho, de repente, que você fazer e falar, mas não está nem parecido com a pessoa que você desenhou. Né? Tem várias falhas, um olho maior do que o outro, como eu falei. Enfim, desproporção total. Então, para você não cometer esses erros, você precisa dominar uma boa forma de fazer um esboço inicial nesse desenho, para depois você trabalhar o sombreamento. E existe técnica para você manter essa proporção, tudo num lugar, para já ser um pontapé inicial no seu desenho. Né? Um exemplo de técnica é a mesa de luz. Né? Henrique, o que é a mesa de luz? Mesa de luz é uma prancheta, tá? Simples, tem uma iluminação, como você está vendo aqui, né? Uma luz LED, que você vai colocar ali a imagem que você vai desenhar. Em cima da imagem você vai prender a folha em branco que você vai fazer o desenho, vai acender, ligar essa luz, e ali você vai conseguir ver, né, transpassando ali a referência para a folha ali, e você vai tirar os traços principais para fazer esse primeiro esboço, para você. Isso aqui é colar, né? Isso aqui não é desenhar. Só que eu falo para você, isso não é copiar, isso não é colar, tá? Se fosse um desenho simplesmente traçado, ia ser uma cópia, você não ia estar exercitando sua percepção, você não ia estar desenhando nada. Só que pensa comigo, se você pega esse esboço feito na mesa de luz e não sabe nada do que você vai fazer depois, se você não tem domínio da técnica de sombreamento nem nada, não adianta você ter esse traço. Não adianta você ter esse esboço que você não vai conseguir realismo no seu desenho. Né? Experimenta pegar um traço que você fez aí, por exemplo, na mesa de luz, e entrega para uma pessoa, né, que não sabe também os próximos passos. Essa pessoa pode ser você, se você não dominou o realismo, mas qualquer pessoa ela não vai conseguir ter realismo no desenho, porque é os passos seguintes que vai fazer ela ter realismo. Isso aqui é só para manter a proporção. Por quê? Porque é muito importante a proporção no realismo. Principalmente se tratando de retrato. Qualquer coisinha que fica fora do lugar no rosto acaba descaracterizando a imagem. Né? No caso, como eu falei, que a pessoa não fica parecendo a pessoa que você desenhou. Então é importante você manter a proporção certa. E Henrique, eu preciso comprar uma mesa de luz ou dá para improvisar? Dá para improvisar e eu recomendo você improvisar. Eu não recomendo você comprar uma mesa de luz. Eu sempre falo isso. Né? Tem várias formas de você improvisar. Por que eu recomendo você improvisar? Porque eu, Henrique, improvisei no começo e até hoje eu prefiro usar a minha improvisação. Tá? Eu uso nos desenhos até hoje a improvisação. Que é qual? É a minha mesa de vidro. Uma mesa de vidro comum, tampo de vidro, que embaixo eu ligo uma luminária simples com a lâmpada LED, deixo o ambiente levemente escuro, pronto, ali eu tiro o meu traço. Por que eu gostei tanto disso? Porque sempre funcionou para mim, todos os desenhos que eu fiz, tá? Sempre deu certo e eu ainda assim fui e comprei uma mesa de luz. Com o tempo eu acabei comprando, né? Custou mais ou menos 600, 700 reais. Lembrando que tem vários preços, tem, né, 200 reais, 400, 600, 1000, tem muitos preços variados e marcas diferentes de mesa de luz. E eu tenho essa mesa de luz praticamente encostada até hoje. Eu usei praticamente 2 vezes e eu não senti diferença. Eu prefiro até usar a minha mesa de vidro do jeito que eu sempre improvisei. Então não recomendo. Se você puder improvisar, improvisa. Se você quer comprar a mesa de luz, tudo bem, pode comprar, né? Com o tempo, de repente, você pode começar improvisando. Você pode improvisar com vidro, sempre tomando cuidado. Você pode improvisar com vidro, com qualquer tipo de luminária simples que você coloca uma lâmpada comum, LED, e aí você vai fazer esse tipo, colocar sempre a luz embaixo e fazer, né, esse improviso do jeito que você está entendendo aqui. Já teve uma aluna minha, por exemplo, que usou uma travessa de vidro, né, uma travessa de colocar comida, né, no forno, e ela colocou a iluminação por baixo, conseguiu também tirar o traço. Né? Tem várias formas, isso vai da sua criatividade. Se você, por exemplo, vai fazer esse esboço na parte da manhã e você tem uma janela de vidro, né, que seja uma janela de vidro reta, é uma outra opção. Você prende ali direitinho, na luz do dia vai rebater e você vai conseguir tirar o traço também. Então tem várias formas de improvisar. Você pode usar sua criatividade para isso. Então, finalizando aqui a parte da preparação, a próxima coisa que você precisa saber é sobre o material. Por quê? Porque senão você acaba comprando coisa desnecessária, né? Outra coisa que acontece, você acaba não preparando certo o seu material, não preparando bem,
E o que acontece? Acaba influenciando também na sua técnica, no resultado que você vai ter. Então, além de saber o material, é importante demais você entender sobre a preparação, sobre o uso desse material, né? Mais ou menos como eu falei, a historinha do machado. Uma pessoa que não domina isso é a mesma coisa que ela não afiar bem o machado. O que acontece com uma pessoa que não afia bem, né, o machado? Ela vai ter muito mais trabalho na hora de cortar a árvore. Por quê? Porque ela está usando mal, né, a ferramenta dela. E no desenho, cada tipo de efeito, cada parte do desenho específica que você vai fazer, vai exigir de você uma técnica, uma compreensão, né, muitas vezes uma diferente da outra. Para você dominar o realismo, para você aprender de verdade, é importante você saber isso, né? Basicamente 3 coisas. Primeiro é o tipo, né, os materiais que você vai usar, depois a preparação desse material e por último o uso desse material. E eu falei sobre isso, então não vou estender essa parte aqui porque eu falei bastante na aula sobre materiais, que foi a aula 3 aqui do aquecimento. Então se você não viu ainda, é importantíssimo você ver enquanto está disponível. É importante você ver, eu mostrei os materiais em si também, o que você precisa para começar, e eu expliquei sobre essas 3 coisas que eu falei aqui sobre o material, é muito importante você ver. E aí continuando aqui, né, sobre os conceitos fundamentais, tem 2 pilares que você precisa também ficar ciente, você precisa entender sobre isso. O primeiro pilar é a leveza manual, né? O controle, a precisão que você tem, a pressão, tudo isso, né? A leveza que você tem no seu traço. Por quê? Porque isso aqui, tá? Esses 2 pilares é o que rege todo o restante do realismo. Não tem como pular essa etapa, né? Tem muita gente que acaba pulando e acaba não tendo resultado, né? Pensa comigo, tem como um cantor extremamente desafinado cantar bem? Não tem, porque isso é um pilar, né, que ele precisa de afinação, né, e leveza manual, um bom controle, uma boa precisão, pressão do seu traço é a mesma coisa que a afinação do cantor, né? É importante você ter isso. Ah, Henrique, mas eu não tenho essa habilidade toda, né, com o meu traço, essa habilidade manual, não levo jeito nenhum. Legal, eu também não tinha essa habilidade. Aí do mesmo jeito que existe técnica para o cantor, né, afinar a voz dele e várias outras técnicas para o canto, no desenho é a mesma coisa. Existe técnica para você soltar seu traço, para você ter um traço melhor e isso influenciar o realismo que você vai ter no desenho. E qual que é a grande diferença, né, entre um traço ruim, um traço pesado e um traço preciso, um bom traço para o realismo? Eu vou mostrar para você aqui, vou demonstrar, vamos dar uma olhada. Bom, então aqui eu peguei, tá, 2 desenhos mais antigos para você entender, né, para aterrissar mais o que eu vou passar para você. O que a gente vê aqui, além de vários erros, né, de várias coisas que não passa realismo, a questão do traço, né? Se eu puxar e te mostrar, você vai ver várias, principalmente aqui no olho, você vê como que esse traço está bem forçado, tá? Dá essa sensação de que foi feito realmente forçado, ele não está suave, tá? Assim como várias outras coisas aqui que não está, né, colaborando para passar realismo, essa é uma delas, tá? Que é a questão do traço. Então a gente percebe isso, ó, percebe aqui no lábio, né, percebe no olho. O que passa aqui? Passa a sensação, não só a sensação como foi o que aconteceu, do traço sendo feito dessa forma aqui, ó, forçado, né? Mais ou menos isso, ó. Até quebrei a ponta que estava fina. Mais ou menos um traço feito assim, ó, com esse tipo de força, né, com esse tipo de força e sem um sombreamento adequado, né, sem uma suavidade que passa o realismo. Então isso é perceptível, né? A gente vê isso nesse desenho, vê isso também nesse outro, que inclusive esse daqui já foi quando eu estava tentando mais, né, fazer o realismo. De repente até você pode falar, Henrique, mas eu não desenho assim não, cara, não estou nem nesse nível aí. Beleza, né? Quando eu comecei a tentar sombrear, eu comecei a fazer assim, ainda estava com muitas falhas, já estava um pouquinho melhor do que isso daqui, mas ainda não estava, né, no realismo, não estava com a técnica bacana ainda. Então a gente aqui vê muito essa questão de traço, olha só, tudo contornado, olha só, traço aqui, traço no nariz, olha como está bem forçado, olha o dente, né? Olha só, dando um zoom aqui, olha o dente. Olha como está super contornado, tá? O desenho como um todo está muito contornado. Olha como você percebe um traço pesado aqui nos cílios, tá vendo? Bem pesado, olha a sobrancelha, né? Passa essa sensação de peso, né? De traço forte, de traço pesado, olha a mão, tá vendo? Agora para aterrissar, né? Aqui você viu o traço pesado, olha o desenho um pouco mais atual, que já passa mais realismo. Olha a diferença.
Ó a diferença nos traços. Ó a suavidade que passa. Tá? Você não vê aquele tipo de traço forçado, olha só. Sempre acompanhado de muito sombreamento, de luz, de sombra. E aí vai ficando sempre suave as terminações dos traços, tá vendo? Olha só, aquilo que tinha um traço no rosto daquele outro desenho, olha só como tá super suave aqui, ó, passando essa expressão do rosto. Então essa é a diferença, tá, de um traço forçado para um traço suave, tá? Para um bom traço para o desenho realista. E aí, se você não trabalha, se você não melhora o seu traço, influencia em todo o restante, influencia no sombreamento que você vai fazer, o efeito vai ficar ruim, né? Vai ficar rústico o sombreamento. Lembra da aula que a gente falou sobre sombreamento? Então isso aqui enriquece mais o seu sombreamento. E se tratando de traço, tem duas coisas importantes que você também precisa saber. Primeiro é a precisão do seu traço, a firmeza que você vai ter. E aí eu vou demonstrar para você poder entender também. Vamos dar uma olhada. Bom, então como que você pode treinar e melhorar a precisão do seu traço? Tá? Como que você pode ter um traço melhor para o realismo? Primeiro, fugindo disso aqui, tá? Foge de fazer esse tipo de traço forçado. Começa a fazer de forma mais leve. Movimenta não só os seus dedos, tá? Não só a sua mão dessa forma, mas movimenta o seu punho, tá? Tenta fazer um movimento mais fluido, movimentando todo o seu antebraço, o seu punho, porque naturalmente só de fazer isso o seu traço já começa a ficar melhor, tá? Não vem com aquela força, né, movimentando só a sua mão e fazendo forçado desse jeito, não. Foge disso. Daí alguns treinos é interessante para você fazer. Quais treinos? Treinos que vão ter, né, basicamente 1, 2, 3, 4, acho que mais de 10 direções diferentes, tá? Começando pelas básicas. O que é que você pode fazer? Começa com as retas, ó. Começa subindo, né, fazendo para cima. Ó. Faça um traço, ó, sem forçar, tá? Daí você faz outro e vai fazendo, ó, um do lado do outro. Ó. Não vai sair sempre perfeito. Aí você vai, com o tempo, soltando mais a sua mão, entendendo mais, né, fazendo isso aqui com um pouquinho mais de precisão. A intuição aqui não é, a intenção aqui não é ficar perfeito, tá? Não é ficar hiper mega retinho, é apenas um treino, tá? Um treino para você ir soltando mais o seu traço, para você ir melhorando o seu traço. Então você vai fazendo para cima, depois você pode mudar, começa a fazer para baixo. Você vai perceber a dificuldade. Você vai perceber que de repente para baixo você faz um pouco melhor, para cima um pouco pior. Mas tá tudo bem, porque basicamente é para você treinar mesmo, tá? Depois você vai mudando, vai fazendo pro lado esquerdo, ó. Aqui deixa a folha reta, tá? Só vai mudando mesmo a direção que você tá fazendo, para você se obrigar a se concentrar mais nesse traço, fazer com um pouco mais de precisão e sem forçar, né? Treina um pouco também pro lado direito. Você pode vir fazendo a mesma coisa pro lado direito. Daí você pode também começar a fazer assim, ó, na diagonal, tá vendo? Fazendo para cima, né, na diagonal. Depois você pode mudar, fazer no outro sentido descendo. Daí você pode inverter o sentido diagonal, ó, fazer desse jeito. Depois dificulta mais, olha só, na diagonal subindo. Aqui é bem, para mim é bem complicado, né? E sempre procurando fazer isso de forma leve, tá? Nunca chegando com tudo, forçando. Né, principalmente a chegada e a saída no papel. Né, imagine que o papel é essa reta aqui e você vai chegar com um avião pousando aqui, ó, pousando de leve o lápis e saindo de leve também, né, como se o avião estivesse pousando de leve e a saída do avião fosse leve também. É você chegando com o lápis no papel, passando e saindo, chegando, passando e saindo. Sempre que você faz um traço, pensa nisso, tá? Para você começar e sair de forma suave. Mesmo que no meio você consiga, né, fazer um pouco mais forte, tá? Não é forçando, mas que você chegue e saia de forma mais suave possível, tá? Porque isso aqui vai melhorar muito a destreza do traço que você tem. Outra coisa que ajuda na sua precisão é você trabalhar um contorno suave também. Por exemplo, tá? Você fez aqui um círculo. Não precisa ser um círculo, tá? Uma forma oval, qualquer coisa que você fizer. Aliás, é um outro treino bacana para você soltar a mão, tá? Você pode encher uma folha fazendo isso aqui, ó. Tá? Fazendo
ovais, fazendo círculos. Isso aqui é mais um aquecimento interessante para quando você for desenhar, tá? Chega uma hora que você já não precisa ficar fazendo isso aqui antes de desenhar, mas no começo eu indico, tá? Para você ir soltando o seu traço, melhorando a pegada, tá? Interessante, vai mudando a posição, como a gente fez nos traços, fez assim, faz ao contrário, né? Vai sempre mudando. Fazendo isso você vai, olha só, mexendo, né? Você vai estar trabalhando a sua coordenação motora, mexendo o seu antebraço, e vai ser um ótimo aquecimento para você. E o que você pode fazer também na questão do contorno é quando você tem uma forma, você pode trabalhar em cima dela. Por exemplo, você vai pegar aqui e vai ficar contornando por cima, sem forçar, tá? É só para você se obrigar a trabalhar uma precisão. Ó, pode mudar a direção para cá, para a direita, depois pode mudar para a esquerda. Tenta não ir saindo demais isso daqui, né? Tenta passar como se você estivesse realmente contornando, sem forçar, né? Só para você seguir o formato daquilo que você fez. Pode trabalhar também assim, ó, fazendo como se fosse o número 8, porque aí você não para. Olha só. E vai sempre contornando, procurando fazer mais próximo dessa linha. Isso aqui vai te educando também a fazer, né? Porque durante o desenho é óbvio que vai ter alguma parte que você vai querer passar de novo o lápis. Então você vai passando de forma suave e precisa. Isso aqui vai ajudar você a ter uma coordenação melhor, ao invés de você vir daquele jeito forçado, fazendo de qualquer jeito. Então isso aqui, ó, é um excelente treino também, tá? Junto com isso, junto com a direção dos traços, tudo isso aqui vai te ajudar a ter muito mais precisão no seu traço, inclusive o desenhar em si, tá? Quando você estiver desenhando, naturalmente você também está treinando toda essa questão aqui de traço, tá? De leveza manual. Segunda coisa é a leveza. Você vai precisar ter uma leveza também nesse traço quando necessário, quando a técnica precisar que você tenha essa leveza manual. E aí você pode perguntar, mas como que eu melhoro? Como que eu fico bom então nessa parte? Sobre isso a gente vai se aprofundar mais, tá? Principalmente na jornada do zero ao realismo, mas tem coisas que você já pode começar a partir de agora. Então vamos dar uma olhada que eu vou demonstrar para você. Bom, sobre a leveza do traço, né, a leveza manual, se você já viu a aula 4 de aquecimento, que foi antes dessa, você já vai ter visto o que eu vou falar aqui, mas que vale super a pena eu repetir isso daqui, tá? Porque é muito importante. Se você não viu, né, presta bastante atenção. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione, tá? Via de regra, você deve sempre trabalhar com uma leveza melhor, tá? Aquilo que eu bato de novo na tecla de você fugir disso daqui, começar a ter uma leveza melhor, independente da forma que você segura o lápis, tá certo? Ponto final. Isso aqui que eu vou mostrar não é uma regra escrita em pedra, tá? Porque tem pessoas que vão se adaptar e tem pessoas que não. Então o que acontece? Eu fui percebendo que para mim, né, a forma que a gente segura para escrever o lápis é mais ou menos assim, e a gente acaba depositando uma certa pressão nesse dedo aqui, ó, dedo indicador. E isso, né, por si só acaba tornando o traço da gente um pouco mais forte, mesmo que a gente queira fazer com mais leveza. Tem desenhistas que continuam com essa pegada e conseguem fazer um traço, né, um bom traço, com uma boa leveza, com um bom controle, e tá tudo certo. Para mim, eu descobri que facilitou muito quando eu mudei essa pegada. O que eu fiz? Desencaixei esse dedo indicador aqui, eu não seguro da mesma forma que eu seguro para escrever, né, que é assim. Para desenhar eu mudei isso, eu soltei, liberei essa pressão desse dedo, coloquei esse dedo do meio, né, acho que é dedo médio, pousando o lápis aqui, ó, pousando aqui, liberei o indicador e fica dessa forma. É como se eu segurasse só assim, ó, tá certo? Ó, apoiando com o dedão aqui e esse livre. Claro, para ele não ficar aqui voando, eu coloco ele de leve aqui, ó, tá perto do dedão, de leve. Mas aí só de fazer isso aqui, se você fizer, você vai sentir que a pegada já está mais leve. Você não está fazendo mais com aquela força que de repente você fazia. E aí você vai fazendo todo aquele treinamento que eu já mostrei aqui, né, de traço e tudo. Qualquer desenho que você for fazer, você já começa a segurar dessa forma, tá? Muda a pegada para esse jeito. Você vai estranhar no começo, tá? Quando eu falo que pode ser que funcione para você, não é para você desistir no começo, não é para você treinar um pouco, né? Até você realmente bater o martelo se você vai querer mudar a pegada ou não. E aí, isso aqui facilita, né? No meu caso, facilitou muito para mim
ter uma leveza melhor, um controle manual da minha mão, e eu fui me adaptando a essa nova forma de segurar, né? Quando eu estou mais fazendo uma coisa mais leve, de repente uma área maior, um sombreamento, eu me afasto mais da ponta, tá? Olha só meus dedos aqui em cima, olha o tanto que está sobrando de lápis, né? E aqui eu estou fazendo de forma leve. Quando eu vou querer uma coisa mais precisa, de repente fazer um detalhezinho, naturalmente eu vou fazer isso, a mesma pegada, tá? O dedo indicador livre, só que o lápis vai inclinar. Imagine que o lápis vai ficar mais em pé no papel. Quando eu estou fazendo o sombreamento, ele está mais inclinado, é como se ele tivesse mais não assim, né? Mas é como se ele tivesse mais deitado. Por quê? Porque eu inclinei, eu me afastei da ponta e naturalmente o lápis deitou. Quando eu quero uma coisa mais precisa, esse lápis vai ficar bem mais em pé, né? Não 100% em pé, mas vai ficar bem mais em pé. Eu vou descer bastante a pegada, olha só, não está sobrando praticamente nada de lápis. Dedo indicador continua liberado, livre, para não ficar aquela pressão, né, fazendo aqui. Então fica, ainda assim fica de forma leve a pegada, dedo aqui livre, fica mais em pé. E é onde eu vou trabalhar, né, detalhes. Vou trabalhar de uma forma mais precisa, com o lápis mais em pé, porém com a pegada da mesma forma, com esse dedo aqui completamente liberado. Isso aqui me permite uma leveza muito melhor, tá? Que vale para tudo, como você está vendo aqui, não só para detalhes, né? Quando eu preciso forçar um pouquinho mais, eu forço da mesma forma, eu não mudo a pegada para forçar. Eu forço aqui mesmo, né? Se tiver que forçar, fazer um traço mais preciso e mais forte, do mesmo jeito, ó. Esse dedo aqui está lá em cima e eu estou trabalhando aqui com uma pressão melhor, tá certo? Então esse é o detalhe aí sobre a pegada, mas que o conceito principal é você ter uma leveza melhor, tá? Um melhor controle manual, que é o que vale aqui independente da pegada, mas você pode treinar para ver se funciona para você, tá certo? Então fazendo isso você vai começando a adquirir esse controle manual que é tão importante para o realismo. O segundo pilar é a observação. Se você não domina uma observação, uma boa observação realista, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo problema, porque os velhos vícios vão acabar atrapalhando você na hora de fazer o desenho. Henrique, que vícios são esses? Eu falei um pouco já aqui, né, em outras aulas do aquecimento sobre isso, porque existe até estudo que mostra sobre a observação. Quando a gente é criança, a gente vai criando, mesmo sem perceber esse padrão, esses velhos hábitos, vamos dizer assim, na hora de desenhar. Isso é normal, né? A gente vai desenhar um bonequinho, um hominho é um bonequinho de palito, né? Um sol, aqueles círculos, tracinhos, a gente vai criando esses padrões. E aí quando a gente vai desenhar um realismo, a gente não está treinado a enxergar da forma realista, para passar, né, aquele realismo para o papel. Aí a gente começa a olhar, observar uma referência, mas esses padrões que a gente tem acabam atrapalhando a gente. Né? Quando menos a gente espera, a gente está ali desenhando um olho, fazendo bem contornado, né? Um nariz com aquele formato que na referência não está naquele formato, mas a gente, de repente na infância, de repente fazendo outros tipos de desenho, a gente fazia daquele jeito. Como eu estou dando o exemplo do sol, do hominho, né? E esses velhos padrões acabam atrapalhando também a gente na hora de desenhar. Então é por isso que para um bom realismo você vai também passar por técnicas na sua observação, na sua forma de observar, para mudar isso, para você começar a enxergar de uma forma diferente e, consequentemente, desenhar de uma forma diferente. Porque eu falo para você, cada vez que você vai mudando a sua forma de observar, a sua percepção vai ficando melhor e mais realismo você vai alcançando no seu desenho. Né? Você vai mudando o foco. Pensa comigo, não tem como você enxergar, por exemplo, as qualidades de uma pessoa quando você só fica olhando os defeitos daquela pessoa. É mais ou menos do mesmo jeito, né? Isso que acaba atrapalhando tanto o relacionamento, casamento. Por quê? Porque a pessoa foca tanto nos defeitos que não sobra foco para ela observar as qualidades. Né? Se ela muda esse foco e começa a observar, ela vai ver que tem qualidades naquela pessoa que ela já faz tempo que ela nem prestava atenção. Por quê? Porque ela mudou o foco. É uma mudança que pode, inclusive, salvar um relacionamento, salvar, né, um casamento, porque essa mudança de foco a pessoa começa a enxergar o que ela não estava enxergando. No desenho é a mesma coisa, do mesmo jeito que dá para salvar um relacionamento, no desenho muda da água para o vinho o resultado que você começa a ter quando você começa a mudar o foco, entendendo o que você precisa observar e extrair, por exemplo, da referência. E você pode ter certeza, qualquer desenho realista que você admira bastante, qualquer arte que você gosta, né, quando você olha, você pode ter certeza que não é só a técnica em si. Ali tem muito da observação apurada daquele artista, muito da forma dele pensar enquanto ele está desenhando, da forma que ele observa, da percepção aprimorada dele.
né? Não tem como eu passar todo o poder dessa observação rapidamente para você. Por quê? Porque isso leva tempo, é você também praticando, entendendo, desenho após desenho, que isso vai fazendo sentido para você, você vai começando a apurar a sua percepção. É o que acontece, por exemplo, no nosso curso, Maestria do Realismo. Por quê? Porque ali é tudo detalhado, né? Em alta resolução, mostrando cada detalhe de como que eu penso, de como que eu observo cada parte da referência. Então toda a minha forma de observar, que de repente você levaria muito tempo para entender sozinho isso, você acaba ganhando muito tempo, porque você vai dominando, você vai aprendendo e vai praticando. Inclusive tem pessoas que têm esse questionamento também, eu não consigo aprender, né, no online, vendo vídeo aulas, eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir, será que eu consigo realmente aprender? E eu falo para você, todos esses resultados que você vem vendo, que eu já venho mostrando dos alunos, todos esses resultados que eu estou mostrando, sem exceção, foram aprendidos no online. Todos os alunos chegaram onde chegaram através do conteúdo online, do curso. Inclusive o online chega a ser até mais vantajoso, se você mudar um pouquinho, né, essa ótica, se você analisar como que é uma aula, por exemplo, um ensino presencial. O que vai acontecer nesse ensino presencial? O professor vai te explicando, vai falar com você. E aí, se você não assimila, se você não compreende aquilo que foi passado, em segundos vai embora. Você não vai conseguir assimilar, né? Depois você vai ter que perguntar, vai ter que esperar uma próxima aula para você talvez entender uma coisa que passou batido. Agora imagine todo esse conhecimento, aulas profundas. Imagine esse conhecimento presencial sendo gravado em alta resolução, para você depois consultar, pausar, voltar até você assimilar, para você pegar todos os detalhes. Imagina o quão seria mais poderoso a compreensão da técnica que você ia ter. E é isso que acontece no online, né? Você tem tudo detalhado, gravado em alta resolução, com muita vantagem. A vantagem de você rever quantas vezes você precisar até essa técnica internalizar em você. E isso encurta muito tempo, porque você absorve muito, você tem muita compreensão, coisa que levaria até muito mais tempo no presencial. Então, na verdade, o online ele é poderoso, ele tem vantagens, tá? Essa é uma das vantagens. Então, voltando aqui, não tem como eu passar para você tudo, mas tem como eu abrir a porta, né? Nesse quesito observação, tem como eu abrir a porta do caminho certo, né? Um caminho único que, quando você entende, você vai seguindo esse caminho para você aprimorar a sua percepção. E como que você faz isso? Bom, então melhor do que eu falar para você, eu demonstrar. Então vamos lá que eu vou demonstrar na prática. Então, sobre observação, o que você mais vai prestar atenção sempre na referência? Você vai procurar sempre modificar o padrão que você já tem, né? A gente tem, mesmo que sem perceber, a gente vai olhar uma referência, né? A gente tem aquele velho padrão de que um olho vai ser desse jeito. A gente já começa meio que padronizar que um olho vai ser assim. Então, por mais que você está olhando na referência, em vez de você prestar atenção no que você deve prestar atenção, em luz e sombra, nos detalhes, modificar o ângulo daquela imagem para você ver, para você não ficar vendo dessa forma, para você não ficar nessa de que o nariz é assim, né? São velhos padrões que a gente acaba de tanto fazer, a gente vai na hora de desenhar e fica com umas pré-imagens na cabeça, isso aqui acaba atrapalhando a gente. Então é importante você prestar atenção na referência para você não cometer esses erros, para você não ficar se enganando, né? Enquanto você desenha, quando menos esperar, você não está mais prestando atenção na referência. Estou com uma referência aqui, tá? Uma referência impressa. Olha só, a gente tem que se atentar, não é no padrão que a gente tem, sim na luz e na sombra, né? Onde começa o escuro, né? Importante dar zoom também, porque quando eu dou zoom, é importante quando você for desenhar, se focar muito mesmo, só em uma parte, por exemplo. Você está olhando aqui, esquece que isso aqui é o nariz. Foca no escuro, que eu acabei de falar com você sobre sombreamento. Foca no traço, isso aqui não tem um traço marcado, isso aqui é suave, olha só. Vai suavizando desse escuro para chegar no claro. Então, na verdade, é mais simples do que parece, né? Em vez de ter um traço aqui que muitas pessoas vão enxergar como se fosse um traço, né? Principalmente quando a gente olha rápido assim, e a pessoa vai lá e desenha um traço. Aí começa a fazer o sombreamento. Ela não presta atenção nos detalhes, né? Quando a gente olha mais atentamente, a gente vê que é um escuro, que simplesmente está quebrando, né? Um degradezinho para chegar no claro, não tem um traço marcado. A gente vê que isso aqui é apenas uma mancha, que a gente tem que fazer um degradezinho, fazer suave. Olha só o que a gente já viu aqui sobre suavidade do traço. Passar o papel higiênico para esfumar, né? Fazendo essa transição do escuro, sempre do escuro para o claro. Olha só,
né? É um olho, tá bom, é um olho, mas quando eu estou olhando aqui de pertinho, ó, eu estou prestando atenção apenas nessas manchas, né, nos detalhezinhos para ir chegando na parte clara. Repara que nunca é um traço forçado, sempre tem desfoque, tem uma suavizada. Aqui no olho, né, eu vou vir com lápis escuro, ver onde é escuro. Isso tudo depois de ter tirado o traço, né? Você que já vem vendo que a gente tira um traço principal para depois ir trabalhando o sombreamento, né? Eu poderia acreditar que a sobrancelha é um monte de fios, mas espera aí. Sim, né? Na teoria sim, mas olha só o que a imagem está mostrando para mim. Manchas, né? Olha só, uma mancha escura, depois vai suavizando, né? Em volta tem um formato da sobrancelha, tem, né, alguns fiozinhos que eu posso fazer, mas no todo é uma mancha escura que vai clareando, chegando aqui tem uma região de brilho. Então essa é a forma que você, como desenhista, você tem que sempre estar olhando, tá? Isso daqui que vai modificando a sua percepção. Pode virar, pega a tua imagem também na hora que você estiver desenhando e vira o ângulo, começa a olhar por outros ângulos, você apenas vai enxergar mancha, né? Vai enxergar escuro, vai enxergar claro. Foca necessariamente só naquele pedacinho que você está desenhando, né? Comparando com a referência. Estou desenhando uma parte aqui, ó. No meu desenho eu vou prestar atenção só nisso, eu não vou ficar pensando no todo, eu vou me concentrar aqui, fazer um sombreamento, deixar o acinzentado próximo disso, fazer o degradê. Vou até pegar aqui, ó, um exercício do curso Maestria do Realismo, que basicamente é isso aqui, ó, que é a sua observação enquanto desenho. Aqui é uma esfera. É isso que você vai estar vendo, que eu acabei de mostrar na referência, do escuro chegando no claro, né, fazendo nuances. É isso, olha só, um degradê aqui, ó. Exercício super simples, mas que dita toda a regra do realismo, né? Do escuro vou indo para o claro. Acabei de mostrar isso. Isso aqui parece... Ah, Henrique, é só um degradê. Para que eu vou fazer isso daí? Se você ficar bom nisso, esfumar e deixar homogêneo dessa forma, você já está naturalmente aprimorando demais a sua técnica. Depois é só questão de você ter uma boa observação da referência, porque é isso que você vê na referência o tempo todo. Olha só, degradês, ó, escuro para o claro. Sempre é isso que a gente vai estar vendo em toda a referência. Então a melhor dica que eu posso te dar, né, sobre observação é essa. Se atentar sempre a partes, tá? Não ao que é aquilo. Por exemplo, isso aqui é um nariz, isso aqui é um olho. Esquece um pouco, começa a enxergar mais, né, atentamente cada detalhe, cada nuance. Porque se você representar cada detalhe desse, ter um bom sombreamento, um bom degradê, sem dúvida nenhuma, sua técnica vai ficar muito melhor e você vai conseguir realismo no seu desenho. Então aqui você já entendeu que o esboço é importante para manter tudo num lugar, para manter a proporção. Você já viu também a importância de você começar a ver de um novo jeito, começar a enxergar por novos ângulos, né? Por quê? Porque isso vai mudando completamente o repertório que você tem. Você vai criando essa nova percepção para você fazer o realismo. Então, quanto menos você vê aquilo da forma que você já tem, né, conceitual de enxergar na hora de desenhar, melhor vai ser, né? Começa, por isso que é importante, vira referência, começa a olhar por novos ângulos, foca só na parte que você estiver desenhando, né? Procure esquecer um pouco o que é aquilo. Se você está desenhando o nariz, tenta esquecer que aquilo é um nariz. Começa a focar na forma, nas nuances, no degradê. Você vai ver o quanto que isso já vai começar a fazer diferença na sua observação. E lembrando que isso tudo basicamente é 1%, né? De tudo que tem para você conhecer ainda sobre realismo, sobre observação. A gente vai se aprofundar bem mais na jornada do zero ao realismo. Tá? Próximo conceito, então. Próximo conceito fundamental é o sombreamento, tá? Que a gente já tratou, teve uma aula bem focada para falar sobre os primeiros passos também na questão do sombreamento, que foi a aula 4, foi a aula antes dessa, que foi ontem. Tá? Se você não viu ainda, é importantíssimo você ver, porque eu trouxe bastante coisa nesse tema, então nem vou aprofundar muito aqui no quesito sombreamento, mas ele é um conceito extremamente fundamental do realismo, por isso que a gente se aprofundou um pouco na aula de ontem, vai continuar se aprofundando principalmente na jornada. E saiba que é extremamente importante o sombreamento. É a mesma coisa que você fazer um bolo, né, mal feito e querer depois enfeitar, colocar decoração. Né? Eu pergunto para você, vai resolver? Não vai. Por que não vai? Porque o sombreamento ele é praticamente um bolo bem feito. Qualquer decoração que você vai colocar depois, que no caso é texturas, né, outros efeitos que você vai colocar depois em cima desse sombreamento, esse sombreamento já precisa estar bem feito. Tá? Ele é a base. É como eu falo, ele é o bolo bem feito, para depois você vir com a decoração. Então, sem um sombreamento, sem um bom sombreamento, você não consegue realismo. Tá? Ele é um conceito fundamental
E é importante você ver a aula 4 se você não viu aqui a aula do aquecimento. Próximo conceito, as texturas, tá? O próximo conceito fundamental são as texturas, que eu falo muito sobre você esperar o tempo certo para fazer elas, né? Não querer pular etapas como muita gente acaba pulando, e é por isso que não tem resultado, né? Quer ir para essas partes mais elaboradas sem dominar o básico, que é o que eu canso de falar aqui. Porém, ela é um conceito fundamental, ela é importante, é ela que vai causar admiração, né, das pessoas que olharem seus desenhos, né? Que vai despertar aquele... como que ele fez isso, vai despertar, desde que elas sejam bem feitas, tá? Ela é essa decoração que vai enriquecer o realismo do seu desenho, por isso que ela é tão importante e ela é um conceito também fundamental. Então é preciso dominar elas também. Eu já te falei um pouco aqui da minha história quando eu comecei a fazer texturas e ficavam muito ruins, né? Eu perdia muito tempo fazendo desenhos que demoravam muito, sem dominar o que eu estava fazendo, e colocando aquelas texturas ali estava chamando a atenção pela estranheza, não pela beleza que estava despertando. E com o tempo, eu falei, né, que eu dominei o básico, e depois quando eu avancei para as texturas e comecei a trabalhar nelas, fazer elas bem feitas, começou a chamar a atenção, né, essa atenção das pessoas. E é isso que é importante você ter no seu desenho, porque realmente é a cereja do bolo, é o detalhe que faz a total diferença, né, que enriquece o seu trabalho. A aluna Poliana, por exemplo, que entrou no nosso curso, ela já estava até desenhando, e ela queria dominar essa etapa de texturas, ela queria enriquecer a técnica dela nesse quesito, né? Olha só o que ela fala aqui. Olá, eu sou Poliana, tenho 21 anos, sou moradora da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Logo que começou a pandemia, eu queria algo para me distrair, então passei a tentar fazer alguns desenhos realistas. O meu primeiro desenho saiu assim. Não satisfeita com o resultado, procurei alguns vídeos que pudessem me ajudar nesse assunto. Então, com as dicas, eu consegui fazer o desenho que eu queria. Com o passar dos meses, eu descobri que eu levava jeito para fazer desenhos realistas. Mas eu queria mais. Eu tinha dificuldade para fazer algumas texturas mais elaboradas. Então passei a procurar um curso que me oferecesse justamente isso. E encontrei. Com o curso do Henrique, olha só o olho que eu consegui fazer. Cheio de texturas, até mesmo uma lágrima. Henrique, se tratando de texturas, como que eu faço, como que eu melhoro, né, a qualidade do meu desenho, como que é essa parte aí? Sobre isso, vai ter uma aula específica aqui do aquecimento, tá? Daqui a pouco eu vou falar para você qual vai ser essa aula, que eu vou deixar separado só para falar sobre texturas, tá? Tipos de texturas, texturas na pele, para ficar mais focado, para não trazer aqui e acabar falando um pouco sobre isso. Eu vou me aprofundar em uma aula exclusiva sobre isso, tá? Aqui. Então fica atento que eu vou falar para você. E sobre o único momento que não é legal você pensar em texturas, como eu já falei, tá? Uma exceção aí que não é interessante é no começo. Quando você está começando, tenha atenção para você dominar o básico. Não pula etapa, então eu fico batendo muito nessa tecla porque é muito importante. Essa é a exceção, né, do momento ruim que você não deve pensar em texturas. Por quê? Porque é muito importante você seguir essa sequência. Sequência é muito importante, vem antes de textura. Sequência é você seguir os passos certos, a ordem certa para você conseguir evoluir. Senão você fica estagnado, né? Você acaba não evoluindo, o que acontece com muita gente. Acaba se perdendo, acaba pulando etapa e tudo isso. Então sequência é muito importante e é o próximo conceito fundamental que a gente vai falar aqui, sobre sequência. Sequência é tão importante que quando eu falo que eu voltei para dominar o básico, eu comecei a entender a importância da sequência. Depois eu ia chegar naquela etapa. E os alunos também do curso Maestria do Realismo, eles também chegam no resultado porque eles estão seguindo essa sequência. Porque eu já trago de forma estruturada no curso, né? Então, sabendo dessa importância, seguindo essa sequência, a curva de aprendizado é bem menor, né? Eu sempre falo, eu levei 10 anos para aprimorar, para entender tudo isso. Só que quem vai seguir o método não vai levar 10 anos. Né? Os alunos que têm resultado que você vê aqui é em 6 meses, 5 meses, dependendo da dedicação. Por quê? Porque encurta, né? Você pegando esses 10 anos de experiência e encurtando o seu aprendizado. Porque senão você acaba batendo cabeça, você acaba andando em círculos, né? Cometendo vários erros. Eu pergunto para você, você prefere andar em círculos ou você prefere encurtar essa jornada para você ter resultado também em menos tempo? E é justamente nisso que eu vejo as pessoas errando bastante, em pular etapas, em não seguir a sequência. E aí
o que era para ser simples acaba sendo uma coisa demorada, né? Acaba sendo uma coisa difícil, né? Por causa disso. E tem coisas que não dá para fugir, né? Eu brinco que é como a receita de um bolo, né? Experimenta começar a quebrar padrão ali que é importante você seguir para você ver o que acontece. Eu falo isso por experiência própria, né? De tanto fazer algumas receitas de bolo e tal. Teve uma vez que eu fui fazer achando que eu já estava sabendo demais, eu quis fugir completamente da receita e quebrar uma regrinha muito simples, né? Se você analisar, pensando pelo lado mais lógico ali, que mais acontece, mais funciona nas receitas, a gente vai bater primeiro os ovos, né? Tem bolo que vai um ovo, 2, 3, 4, dependendo, não importa. O que importa é que normalmente o processo é esse, você vai bater os ovos, depois vai acrescentando manteiga, açúcar, depois a farinha aos poucos. E teve uma vez que eu me embaralhei todinho, falei, não quis seguir receita, achei que isso não tinha importância, por mais que eu já tinha feito várias receitas. Joguei o ovo ali, comecei a jogar os ingredientes, farinha, o que tinha que jogar e bati. Eu não bati primeiro os ovos. E aí uma coisa que parecia idiota pra mim, acabou com o bolo, deu ruim, né? Esse bolo ficou ruim, ficou com gosto de ovo no bolo, né? Ficou desandado, completamente desandado. Aí eu entendi a importância, né? A importância do processo, dos padrões que já tem ali e por que é importante seguir a receita. Então no desenho é a mesma coisa, é importantíssimo seguir uma sequência. Por quê? Para você evitar erros, para você evitar frustração também, para você ter resultado, né? Quem subestima acaba pulando etapa, acaba não tendo resultado. Então logo, sabendo disso, da importância da sequência, eu te passo aqui duas sequências. Uma primeira, que é a básica. O que vai acontecer nessa sequência básica? É o que acontece dentro do nosso curso, né, do Maestria do Realismo. O que a gente segue? A gente acaba seguindo uma ordem específica. A gente começa na parte básica, vai ter os pilares, tá? Os pilares importantes do realismo para você entender. A gente vai falar sobre observação, controle manual. A gente se aprofunda em tudo isso muito mais do que eu estou falando aqui, é muito mais profundo. Conhecimento do material, que envolve tudo isso, né? A preparação, o uso, tudo que a gente já vem falando aqui, né? O começo. A gente vai para os primeiros passos, primeiros sombreamentos, tá? Os primeiros degradês para o realismo, depois desenho de esfera, né? Que é bem importante também para dar um volume no desenho. Depois um desenho de um objeto simples também, que é bem importante para começar nessa parte mais simples. Depois a gente pula para quê? Para elementos do rosto, né? Por quê? Porque é totalmente perda de tempo você começar a desenhar retratos completos, que é o que eu vejo muita gente fazendo, né? E acaba perdendo muito tempo, porque vai demandar tempo de você para fazer isso. E quando você não domina, você vai acabar tendo uma pasta de desenho cheia de falhas, de desenhos que você tentou fazer, perdeu um tempão e acabou se frustrando. E por que é importante? Porque você vai ter erros, né? É super normal a gente cometer vários erros. E aí eu pergunto para você, é melhor você errar tentando fazer esses desenhos completos ou é melhor você errar nos desenhos mais rápidos e mais simples? Errar rápido, consertar rápido, para quando você chegar nessa parte mais complexa você já está fazendo com muito mais facilidade, o que faz você acabar evoluindo mais rápido. Então é muito mais importante do que desenhar o retrato. Agora é você dominar os elementos desse retrato. Quais são esses elementos que a gente vai dominar aqui na parte básica? São os elementos de um retrato, que são olhos, né, nariz, bocas. Você vai fazer as primeiras texturas também na pele, vai entender sobre as texturas, os poros, os brilhos, né, esses efeitos que já tem na pele para ficar realista. Então existe técnica para tudo isso. Técnica para tipos de cabelo diferentes, tipo de cabelo liso, né, cabelo afro, cabelo ondulado, cabelo cacheado, fios brancos, emaranhados. Então você vai fazendo tudo isso, vai treinando, já seguindo um método que você já tende a errar, já seguindo um método que você tende a cometer muito menos erros, tá? Porque já está tudo explicadinho para você e depois você pega tudo isso que são os elementos e você vai desenhar um rosto completo com muito mais facilidade. E isso aqui é muito importante porque é como eu falo, é a base. É como eu falo, não tem como você construir uma casa, levantar uma casa sem alicerce. O que vai acontecer? Vai cair, né? Então quanto mais você tem essa base bem feita, um bom alicerce, melhor você vai estar lá na frente. Em vez de você acabar tendo muita dificuldade lá na frente porque você acabou pulando etapa. E outra vantagem também de você seguir essa sequência, seguir essa etapa é que você chega preparado na próxima, que é a sequência, a parte 2 da sequência que eu vou te mostrar aqui, que é um nível mais avançado. Um nível mais avançado para quê? Para você sair da zona de costume, né? Aqui eu mesmo empurro você para sair da zona de costume. O curso é preparado para isso, para te forçar a se desafiar nessa etapa aqui, saindo da zona de costume. Ela é importante, mas chega a hora de você sair, né? Chega a hora que você já dominou o bolo,
simples e está na hora de você dominar um bolo profissional, né? Essa hora de você evoluir mais. E aí esse é o melhor momento, porque você já está preparado, você já passou pela primeira parte e vem para essa. O que a gente vai se aprofundando aqui nessa próxima sequência? Ela é mais avançada, a gente dominou elementos, né? A gente vem aqui aprofundando nos retratos. Então, retrato infantil, retrato feminino, retrato masculino, tipos de texturas variados, tá? A gente vai começando a se aprofundar mais em outros tipos de texturas. Então são texturas mais avançadas, para a gente começar a partir para um hiperrealismo, né? Até passando dessa parte de realismo, deixando o seu desenho ainda mais chamativo. A gente vai vendo também sobre desenho de animais, sobre imagens mais expressivas, né? Que eu já falei sobre as imagens expressivas. Esse é o momento dela, né? Quando você vai chegando aqui, é hora de você começar pegar esse tipo de imagem, porque você já está preparado, você já está dominando. E aqui é uma hora que não existe limites, tá? Não vai existir limites. Quanto mais você se desafiar, sabendo o que você está fazendo, mais você vai crescendo, né? Como um filho que cresceu. O que vai acontecer? Ele vai viver a vida dele, vai ter novas conquistas, né? Conquistar os projetos dele, e esse é o momento, se tratando do realismo. Então por isso que é tão importante a sequência, porque influencia completamente no resultado que você vai ter, tá certo? Então, recapitulando aqui, tá, o que a gente viu hoje, a gente viu os conceitos fundamentais do realismo. Tá? O primeiro conceito, que foi sobre a preparação, tá? A gente viu sobre a importância da preparação, sobre referência, tá? Como que você escolhe a boa referência, o porquê que é tão importante isso, perigo, né, da escolha errada, né? Tudo isso acaba impactando também na sua evolução. Depois a gente viu também, ainda na parte da preparação, sobre o esboço, né? A importância de você manter a proporção do seu desenho, principalmente se tratando de retrato. A gente viu sobre o material, que eu não falei tanto aqui, porque a gente falou na aula passada, tá? A gente falou mais sobre o material, sobre o uso, sobre os materiais em si, tá? Eu te passei também sobre marcas. A gente viu também outro conceito que são os pilares, tá? A importância desses pilares, que é o controle manual e a observação, tá? Esses dois pilares que regem praticamente o realismo. Eu te mostrei aqui o que não fazer também no quesito traço e o que você pode fazer para ir soltando o seu traço. Por quê? Porque isso impacta diretamente na qualidade de tudo que você vai fazer no realismo, desde um sombreamento, de um efeito, de um degradê das texturas, tudo isso tem a ver com o controle manual que você tem, com a precisão no seu traço, com a pressão, com a leveza quando tem que ser leve, e isso é aprendido, essa habilidade, né? Você não precisa nascer com esse talento, nascer com esse dom, isso é tudo desenvolvido. Você viu meus desenhos no começo, você viu o começo dos alunos como é, a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Daí a gente viu o terceiro conceito, que é o sombreamento, que eu também não aprofundei tanto porque foi falado também antes aqui no aquecimento sobre sombreamento, que a gente aprofundou um pouco mais. Depois a gente viu o quarto conceito, que é texturas. Tá? Existe um momento ideal para você não bater cabeça, não pular etapa e ficar se frustrando. Existe um momento ideal delas, que eu bato na tecla para você tomar esse cuidado, principalmente no começo, mas que sim, elas são importantes, tá? Elas vão causar toda essa admiração, elas vão ser toda essa decoração do bolo. Então é importante você dominar, tá? Tipos de texturas, como que faz, né? Várias coisinhas que eu vou me aprofundar aqui em uma aula do aquecimento, vou falar para você daqui a pouco. Claro que tem muita coisa se tratando de texturas, tá? Uma aula vai ser pouco para a gente, mas eu tenho certeza que vai, tá, te dar bastante clareza sobre esse assunto, sobre texturas. A gente viu também o último conceito, que foi a importância da sequência, né? A importância da receita, para você não querer de forma nenhuma pular etapa, achar que já sabe, tomar esse cuidado, tá? Porque quem mais tem atenção na sequência e não está perdendo tempo, tá? A pessoa está ganhando tempo quando ela volta, entende o básico, domina ele, que foi o que aconteceu comigo, e depois vai para a parte mais elaborada. É importantíssimo essas duas etapas, né, da parte básica e da parte avançada. E o mais importante de tudo isso aqui é você saber que isso aqui é o aquecimento para uma coisa muito mais importante, que é a jornada. Tá? Você não pode perder a jornada do zero ao realismo. Convida mais pessoas para estar junto com você. Tá? Envia aqui o link do aquecimento, envia o link, todos esses links que eu estou falando vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Envie para a pessoa se inscrever na jornada também. Tá? É gratuito. Se você tem Instagram, coloca no Stories, tá? Me marca, @HenriqueOliveira_Desenhos. Envia mensagem, convide pelo menos 5 pessoas para estar junto com você, porque quem quer ir longe vai acompanhado. Você vai ver como que a sua experiência vai ser muito melhor durante a jornada. Tá? A gente vai ter uma comunidade exclusiva do aquecimento, tá? Para você trocar a sua experiência ali, aprender, debater sobre o que você está aprendendo. Vai ser
top, tá? Isso eu garanto para você. Agora sobre o material de apoio, tá, da aula de hoje, você vai poder baixar até a meia-noite. Antes de eu falar para você a senha, só quero antecipar aqui as próximas aulas que eu falei para você que ia ter sobre textura, sobre alguns assuntos. Eu já vou passar para você o que vai acontecer na semana que vem, tá? Hoje é sexta, segunda-feira. Entre segunda e sexta a gente vai ter mais 5 aulas de aquecimento, tá? Antes da jornada. E o que a gente vai tratar nessas aulas? A gente vai tratar sobre esses assuntos aqui, ó. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? Lembrando que é sempre esse horário, a jornada também vai ser às 8 da noite. Segunda-feira a gente vai falar sobre as principais técnicas do realismo. Depois, na aula 7, tá? Motivos por que você não evolui no realismo. A gente vai falar sobre esses motivos que acabam fazendo você não evoluir, na aula 7, que é na terça-feira. Depois a gente vai se aprofundar no tema de cabelos, tá? A gente vai ver isso na aula 8. Depois os maiores sabotadores do realismo, tá? Mais coisinhas que é importante você saber na aula 9. E depois texturas, tá? A gente vai se aprofundar nesse tema de texturas na aula 10, que vai ser na sexta-feira. Tá certo? Então, coloca na sua agenda, separe esse horário, esteja aqui no momento da aula, tá? Sempre às 8 horas da noite. Tenha esse comprometimento, não comigo, mas com você, tá? Com o seu resultado, com os sonhos que você tem, se tratando do desenho. Tá certo? Hoje o material de apoio vai ser enviado no link, tá? No grupo do WhatsApp. Se você não tiver ainda no grupo, os links para você participar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a senha para você destravar o material de apoio de hoje, dessa aula, é receita. Você escreve a palavra receita que você desbloqueia. Lembrando que você tem até a meia-noite para baixar, depois esse material some. E ó, outra coisa importante, tá? Não fica com dúvida nenhuma, tá? Eu venho batendo nessa tecla também. Qualquer dúvida que você tiver, faça a sua pergunta, deixa aqui nos comentários desse vídeo, me manda, pode me mandar no Instagram, no direct, tire o máximo de dúvidas que você puder. Aproveita tudo isso, tá? Esse aquecimento, a jornada. Manda qual é a dificuldade atual que você está tendo, porque me ajuda ainda mais a alinhar esse conteúdo, para ajudar ainda mais você nesse momento. Aproveita também para se inscrever. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve para você ser avisado dos novos conteúdos, para você não perder nada, tá? Ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube te avisa, tá? Recomendo os vídeos para você assim que sai. Se você também não conhece ainda o Instagram, tá? @Henrique Oliveira Desenhos. Entre lá se você tem Instagram. Siga também meu perfil, você vai ver vários trabalhos também lá. E se inscreve também na Jornada do Zero ao Realismo, se você ainda não se inscreveu, tá? É só colocar o seu nome, seu e-mail, tá? No link que vai estar aqui embaixo. É bem simples e você se inscreve na jornada. Tá certo? Então a gente se vê na próxima aula aqui do aquecimento, na segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente tem esse compromisso, tá? Esse encontro marcado. Então até lá, muito obrigado pela sua participação e um abraço.